aqui quem fala é a Prof. Roberta de Biologia. Nós estamos começando o seu material, a apostila 3, livro 3. Então, essa é a aula 9 da frente A, tá bom? Tema de hoje, procariontes e eucariontes, para você acompanhar no seu material, página 1, primeiro assunto na nova apostila, beleza? Vamos ver procariontes, organismos do reino Monera, teve uma breve introdução, vamos falar sobre a célula bacteriana, falar sobre os organismos eucariontes e vamos finalizar falando um pouquinho sobre a hipótese endossimbiótica e falar sobre a escala de tamanho da vida. Acompanhe no seu material. Olha só, pessoal, procarionte significa primitivo, pró, núcleo, cário, onte de ser vivo. Então, é um ser vivo que tem um núcleo primitivo. A gente vai ver mais pra frente por quê, tá bom? Esses organismos, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Lembrando que não é só quem faz fotossíntese que é autótrofos. Existem alguns organismos que eles podem produzir matéria orgânica sem energia luminosa. Eles fazem quimiossíntese. Os organismos que são heterótrofos, eles podem ser decompositores, simbiontes, parasitas, fermentadores. Então, quando a gente está estudando o ciclo dos organismos, os ciclos biogeoquímicos, a gente vê várias bactérias importantes, decompositores importantes em fazer a ciclagem dos nutrientes. Quando a gente estava estudando as relações ecológicas, lá na frente B, a gente viu alguns organismos simbiontes, a gente viu alguns organismos parasitas, não é? Então, olha só, quando a gente está falando de bactérias que elas causam uma doença em outro organismo, no ser humano, a gente chama de bacteriose. Então, essas bacterioses são doenças causadas por bactérias. A gente pode combater ela de duas maneiras. Antes dela acontecer, ou seja, prevenindo através da vacinação, ou depois que a bactéria já está causando a infecção, através dos antibióticos. A gente falou um pouquinho também na aula de vírus, né, que os antibióticos eles impedem a multiplicação porque eles agem em algumas enzimas do metabolismo da célula. E vírus não tem metabolismo, por isso que a gente não pode tratar uma virose com antibiótico, não é? Esses antibióticos eles podem também se ligar a algumas enzimas, eles podem ser inibidores enzimáticos. Então, todos os antibióticos eles vão impedir a multiplicação daquelas células, tá bom? Existe também no grupo dos procariontes do Monera as cianobactérias. Pessoal, cianobactérias, elas são chamadas de algas azuis e ela é uma coisa um pouco inadequada atualmente, porque a alga normalmente é um ser eucarionte, né? Ela foi classificada por muito tempo no grupo das algas. Hoje a gente sabe que as cianobactérias, elas fazem parte do fitoplâncton e elas, na verdade, têm um movimento pendular ou oscilatório. Elas, na verdade, existem em solo úmido, em rocha. Quando a gente estava estudando sucessão ecológica, a gente falou que algumas cianobactérias podem ser organismos pioneiros, que são aqueles que desbravam um ambiente hostil com condições desfavoráveis à vida. Então, cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese, tá bom? Rickétsias são parasitas intracelulares. Foram por muito tempo confundidas com vírus, eram considerados grandes vírus. Não são, né? São do reino Monera, organismos do reino Monera. Procariontes são parasitas de artrópodes, como piolho, pulga, carrapato. Então, elas podem causar no ser humano tifo e febre maculosa, que são transmitidas para a gente por meio desses artrópodes, tá bom? Clamídia também são bactérias procariontes que causam doença no ser humano. Então, elas também são parasitas. É, na verdade, a infecção sexualmente transmissível de maior prevalência no mundo. Causa uma infecção na uretra e nos órgãos genitais, às vezes na faringe. Então, assim, como os sintomas são pouco aparentes, isso dificulta o diagnóstico. O paciente só vai procurar o médico quando aparece uma complicação, dificuldade ou dor em fazer xixi, aumento da frequência de ir no banheiro. Então, clamídia. Os micoplasmas, o que eles têm de mais diferente é que eles não possuem parede celular. Essa é a característica mais conhecida. E eles foram, na verdade, associados a um tipo de patologia que foi encontrada primeiramente em bovinos, na pleuropneumonia. Então, agente etiológico de uma pleuropneumonia, beleza? Micoplasma. Então, todos esses organismos fazem parte do reino que a gente chama de Monera, certo? Então, bactérias, cianobactérias, rickétsias, clamídias e micoplasmas. Características mais importantes que a gente tem que lembrar quando a gente está estudando seres procariontes.
Então, a célula bacteriana ela tem ausência de cariomembrana, também chamado de carioteca, também chamado como envoltório nuclear. Então, aquela membrana que vai circular, circundar, dividir, proteger o núcleo. Então, essas células não têm. Por isso que a gente fala que é uma célula primitiva. Tudo fica misturado ali no meio do citoplasma, que é chamado de aloplasma, tá? Outra coisa, elas são todas unicelulares, formadas por apenas uma célula, e existe a ausência de organelas membranosas. O que é organela membranosa? Retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomo, mitocôndria, centríolo. Então, a célula bacteriana não tem nada disso. O que ela tem? Ribossomo. Ribossomo que faz síntese proteica, certo? E o ribossomo delas é diferente do ribossomo das células eucariontes. Eles são menores. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, tá bom? Membrana plasmática. Ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela tem também constituição lipoproteica, certo? Então, as dobras, elas têm alguns pigmentos, na próxima figura que a gente vai ver melhor. Tem uns pigmentos que atuam na respiração celular, são chamados de mesossomos. Exatamente. Exatamente, ó. Então, olha só. A célula ela é dividida em hialoplasma, que é aquela parte gelatinosa, onde ficam os ribossomos e onde fica também o material genético. A região onde está condensada o material genético é chamada de nucleoide, certo? Não é um núcleo, é uma região, porque a cromatina fica lá misturada. E tem também o material genético circular, que é o plasmídio. Tá bom? Então, o mais importante é lembrar que o nucleoide é essa região e o material genético fica disperso ali, tá bom? Lá no hialoplasma vai ter água, vai ter proteína, vai ter vitamina, vai ter enzima, lipídio, glicídio, tudo misturado e é ali que onde vão ocorrer as reações químicas do metabolismo da célula, tá bom? Então, outra característica importante, os procariontes eles têm uma parede celular que vai ter a função de proteger e de sustentar a célula. Algumas bactérias têm uma terceira camada de revestimento, uma cápsula gelatinosa, que ela tem composição variada, tá bom? Então, essa parede celular, ela tem composição de peptidoglicano. O que é isso? Polímero formado de açúcar e aminoácido, tá bom? Então, constituição da parede celular, que vai dar proteção, que vai dar sustentação para aquela célula. A gente observa também fímbrias. Fímbrias, quando vocês estavam estudando modos de reprodução, provavelmente vocês viram as fímbrias. Elas estão relacionadas com a aderência da célula e também fazem um papel importantíssimo na conjugação, porque elas fazem o transporte de material genético, né? Flagelo, né, que tá ali bonitão, ele está relacionado com a mobilidade. Ele fica preso na célula bacteriana pelo corpo basal. Então, ele vai ser responsável pela mobilidade da célula. Organismos eucariontes, esse eu é verdadeiro, então eles têm um núcleo verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque ele tem a cariomembrana, aquela membrana que vai proteger o núcleo. Sendo assim, a gente vai ter uma divisão bem nítida em 3 compartimentos: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, essa célula eucarionte, ela tem 3 compartimentos bem divididos, certo? E o que é mais importante também, a gente lembrar que existe organela membranosa. Então, todas aquelas organelas que a gente estuda e que a gente falou que não existem lá na célula bacteriana, tem nas células eucariontes. Células eucariontes são quando a gente segue, na verdade, a divisão de reinos de acordo com os 5 reinos, que é o que mais normalmente está presente nas questões de vestibular e tal. Tem outras, já estudaram, né? Existem outras divisões, mas é a que é presente na grande maioria das questões. Então, se a gente segue isso, 4 reinos são considerados eucariontes. Aqueles que vão condensar os animais, os vegetais, os fungos e os protozoários. Então, aí tem uma figurinha bonitinha de um ser vertebrado, outro invertebrado. A gente tem uma briófita e uma pteridófita, a gente tem fungos e a gente tem protozoários. Então, na primeira fotinho ali a gente tem uma leishmania, na segunda fotinha a gente tem um trypanosoma e na terceira fotinha a gente tem a giardia bonitinha. Então, olha só, a gente vai começar a ver os vários componentes celulares e as diferenças entre as células procariontes, células bacterianas, e as células eucariontes. A gente estuda 2 tipos principais de células eucariontes, que é a célula animal e a célula vegetal. Provavelmente no seu material tem 3 figuras muito parecidas com essa que está aí. Então, a gente vai estudar mais em detalhes mais pra frente, tá? Mas existem diferenças que eu falo com os meus alunos que tem que brilhar, assim, tem que aparecer um outdoor na cabeça brilhando quando a gente fala dessas diferenças, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de revestimento dessas células,
A gente tem que lembrar que parede celular, célula animal não tem. Célula vegetal tem, célula bacteriana tem algumas, mas célula animal não tem parede celular, certo? Quando a gente fala de membrana plasmática, todos os três têm. Então, a gente vai começar a falar, não nessa aula, mas nas próximas aulas, a gente vai começar a diferenciar esses organismos de acordo com os componentes celulares, tá bom? Essa figurinha está na página 2 do seu material. Então, olha só, a gente vai desmembrar todos esses componentes celulares ao longo das próximas aulas, tá bom? Então, não se preocupem com essa tabela agora. Respira fundo, tá bom? Mas olha só, a gente não falou, por exemplo, que a célula bacteriana, ela não tem organelas membranosas? É exatamente isso que a gente vê aqui. Então, olha só, hieloplasma, que é aquele gel onde vão ficar todos os componentes celulares, todas as moléculas que estão dentro da célula. Todos os três tipos de célula tem. Agora, retículo endoplasmático rugoso é membranoso, não é? Então, a célula procriática não vai ter, certo? Retículo endoplasmático liso é membranoso, não é? Célula procriótica não tem. Mas, célula animal e célula vegetal, seres eucariontes, tem. Ribossomo, presentes em todos esses tipos de célula. Lembrando que os ribossomos da célula procariótica, eles são menores. Tá? Então, eles também fazem síntese proteica, todos os três tipos de ribossomos fazem síntese proteica, mas eles são um pouco diferentes, certo? Complexo golgiense, centríolo, então todas as organelas membranosas não estão presentes na célula procariótica. É exatamente isso que a figura está falando pra gente. E fala também sobre as funções. Eu tenho que saber? Tenho. Na hora que eu leio lá ribossomo, tem que vir um outdoor na minha cabeça assim, ó. Síntese proteica. Quando eu leio lá na questão retículo endoplasmático liso, tem que vir síntese de lipídio, tá? Então, quando a gente está trabalhando com o componente celular, óbvio que eu tenho que saber a função. Tenho que saber a função. Destaque aí o lisossomo. Por quê? Porque o lisossomo é aquela organela responsável por fazer a digestão celular. Só está presente em célula animal. Então, eucarionte que está no reino animal, beleza? Leucoplasto, destaquei também. Leucoplasto, pessoal, é um plasto igual ao cloroplasto, só que eles não têm pigmento. O cloroplasto tem um pigmento esverdeado, né, que dá, na verdade, a clorofila, que dá a coloração para os vegetais. O leucoplasto, ele é apigmentado. Ele, na verdade, ele vai armazenar substâncias de reserva. Então, por exemplo, se ele está armazenando amido, ele vai ser um amidoplasto, certo? É frequente em semente, em fruta, que precisa armazenar energia, tá bom? Tenho que saber disso? Tenho que saber, certo? Aí falei já do cloroplasto. Quando a gente está falando das informações que estão no núcleo da célula eucarionte, pessoal, essas informações são de extrema importância. São elas que vão, na verdade, conter a informação necessária para aqueles organismos serem quem eles são. Então, é muito importante. Então, a diferença principal dos seres procariontes e dos seres eucariontes é a divisão de onde está essa informação genética. Nos seres procariontes, tudo fica misturado ali no hieloplasma. A gente tem a região que eu chamo de nucleoide, ou seja, nem é uma coisa verdadeira, é um núcleo falso, que vai condensar aonde aquela informação genética está. Mas está ali misturado no hieloplasma, certo? Já nas células eucariontes, toda essa informação ela é protegida por uma membrana. Então, sai daí também a possibilidade da gente ter organismos mais complexos, certo? Então, essa informação genética ela está muito bem guardada. Então, lembrando que essa cariomembrana ou membrana nuclear, ela está ausente na célula procarionte e presente nos eucariontes, certo? Nucleoplasma, que é o local onde acontecem ali as reações químicas. É um preenchimento. Gente, só tem no núcleo, certo? Se na célula procarionte não tem uma membrana delimitando isso, não vai ter nucleoplasma. Então, só tem na célula eucarionte. Nucleolo, que é a região também onde acontece um armazenamento de RNA. Então, também só vai ter na célula eucarionte. A gente vai estudar tudo isso mais pra frente, tá bom? Não se apavore. Na página 3 do seu material tem esse esqueminha maravilhoso das células vegetais e animais. Então, de seres eucariontes, alguns componentes celulares diferentes. Então, eu tenho que saber que a célula vegetal ela tem parede celular e que a célula animal não tem? Sim. Eu tenho que saber que se a célula tem cloroplasto, ela é, na verdade, de um ser fotossintetizante, e isso não existe no reino animal? Sim.
só pode pertencer a uma célula vegetal, não é? Vacúolo de suco celular, vacúolo é uma bolsa, né? Só existe em célula vegetal, beleza? Então, ao longo das próximas aulas, nós vamos desmembrar essas organelas e ver as diferenças dos componentes celulares em cada tipo de organismo, beleza? Pessoal, existem várias hipóteses de origem das células. Só que a mais aceita atualmente é a hipótese endossimbiótica. Por quê? Porque é muito fácil ver as evidências de que isso possa ter acontecido. Então, assim, normalmente é a hipótese que cai em questões de vestibulares. Então, olha só, basicamente ela diz que existia um organismo eucarionte anaeróbico, que não fazia respiração celular. E existia um organismo procarionte aeróbico, que fazia respiração celular. Em algum momento, essas duas espécies começaram a se associar em uma relação de simbiose. Se você não lembra da aula de relações ecológicas, simbiose é aquela relação ecológica em que existe um benefício para as duas espécies. Então, essas espécies vão se associar e elas vão ter um benefício, tá bom? O benefício é mútuo, certo? Então, o procarionte, ele ganhou ali proteção, certo? O eucarionte, ele passou a ter, com essa associação, um rendimento energético melhor. Lembra que respiração aeróbica é mais eficiente do que fermentação? Então, as duas espécies saíram ganhando, certo? Com o passar do tempo, na verdade, a gente pode falar que esse organismo procarionte é o que a gente chama de mitocôndria hoje, certo? E quando essa célula eucarionte se associava também a um organismo que era procarionte, mas que era fotossintético, olha no esqueminha aí, tá? No esqueminha tá falando de uma cianobactéria, precursora do cloroplasto. Sim. Então, assim, quando se associou com uma célula que fazia fotossíntese, a gente tinha, então, a célula vegetal. Então, aí a gente explica a origem da célula animal e a origem da célula vegetal, tá bom? Evidências de que isso realmente possa ter acontecido. Existem ribossomos dentro da mitocôndria e dentro do cloroplasto. E esses ribossomos, eles são menores do que os ribossomos que estão fora da mitocôndria e do cloroplasto, parecidos com aqueles ribossomos presentes em bactérias. A gente não falou um tempo atrás? Outra evidência de que isso possa ter acontecido, tanto no cloroplasto quanto na mitocôndria, existe um DNA próprio ali, que ele pode se duplicar. Existe a autoduplicação desse DNA, não é? E a dupla membrana que essas organelas têm, ela poderia ter se originado a externa da célula que englobou a célula procarionte, e a interna seria realmente a célula daquele ser procarionte, certo? Então, essa dupla membrana, inclusive, poderia ser explicada por isso, beleza? Então, lembrar que tem benefício para as duas e essa hipótese endossimbiótica explica pra gente a origem da célula animal e da origem da célula vegetal, beleza? Tem aí no seu esqueminha no livro, né? Página 3 também, página 3. Na página 4 do seu material, tem aí uma escala de tamanho da vida, que vai desde um átomo até uma árvore sequoia gigante, que é um dos maiores vegetais que existem. Pode chegar até 100 metros de altura, dependendo da área onde ela está, dependendo da idade. Lembrando que nessa escala aí, ela é logaritma. Cada unidade é 10 vezes maior do que a unidade anterior. Então, olha só, existe um espectro aí que a gente consegue ver a olho nu. Mas, menor que 1 milímetro, a gente já não consegue ver a olho nu, certo? A gente vai ter muita dificuldade. Então, a gente vai precisar de aparelhos que permitam a nossa observação. Então, o microscópio óptico, ele vai usar, na verdade, uma combinação de lentes e de luz para poder ampliar. Então, a gente não falou que tem algumas bactérias que elas eram confundidas com vírus. Então, tem algumas bactérias que elas são vistas por meio do microscópio óptico, mas tem algumas outras bactérias que são tão pequenas que a gente só consegue ver com o microscópio eletrônico, porque ele é muito mais potente do que o microscópio óptico. Então, os vírus, eles ficam ali na casa dos nanômetros. Um nanômetro é 1 bilionésimo de metro. É muito pequeno, são os menores seres que a gente conhece. A gente não falou que tem algumas doenças em que o agente etiológico é uma proteína que causa doença? A doença lá da vaca louca, não é? Olha aí na escala. As proteínas são menores do que os vírus, do que os fagos, não é? Então, nessa escala bacana aí, a gente vai lá desde o maior organismo que a gente conhece, a árvore sequoia, até o menor componente que a gente já identificou. Mentira, porque tem outros, né? Mas que a gente consegue identificar os átomos, não é?
Beleza? Então tá aí a nossa escala de tamanho da vida. Eu vou compartilhar com vocês um site em que a gente pode brincar com essa escala, pra gente poder entender melhor essa escala. Depois vocês olhem lá no material, tá bom? Galera querida, sobre esse assunto você tem a teoria da página 1 até a página 4 e os exercícios. Façam os exercícios da página 4 à página 9, tá bom? Qualquer dúvida pode procurar a gente ou no chat ou na sala virtual lá da plataforma ou na Agenda Edu, tá bom? Eu também estou disponível pela Agenda Edu. Continue estudando, continue se dedicando, continue em casa, se protegendo, cuidando de vocês e da família, tá bom? Beijo pra vocês!